Olá, professores de teologia e todos os outros que assistiram a esse vídeo. É muito bom poder falar um pouco sobre o que eu aprendi nessa matéria que, para mim, foi tão incrível e tão determinante na escolha e decisão para os próximos passos dentro da faculdade. Como base para essa atividade, eu tenho que falar com vocês sobre alguns tópicos que vocês me passaram, e esses tópicos para mim foram muito bons e muito importantes e específicos para o momento de aprendizado que eu estou agora. Então, o primeiro tópico é a pergunta de como surgiu a psicologia. E eu usei uma frase que foi um pouco roubada e um pouco pensada por mim, mas eu quis colocar que todos nós temos a tendência de achar que algumas coisas surgem do nada, mas sabemos que do nada, nada se fez. A psicologia, assim, então, foi criada ela surgiu na Grécia Antiga e ela teve os seus parâmetros muito associados à filosofia e a teologia daquela época, pois sabemos que a tendência e o querer da psicologia é estudar a alma do ser humano. O segundo ponto é quais são as principais abordagens da psicologia, e eu entendo que, olhando para a busca de quais são as principais abordagens, eu tive que fazer uma leitura muito boa e muito dinâmica da unidade do livro, que fala respectivamente sobre essas abordagens, e as principais que o livro da faculdade da disciplina nos trouxe fala sobre a psicologia humanista, também fala sobre o gestaltismo, a psicanálise e behaviorismo. Essas são, de uma forma simplificada, as 4 mais importantes temas de estudo dentro da psicologia nas unidades que o livro apresentou. Um terceiro ponto que vocês trouxeram para os alunos é para que pudéssemos compartilhar como foi a nossa compreensão do conceito, dos conceitos na unidade 3 e como eles foram interessantes para nós, ou qual foi o mais interessante, e dessa forma a gente poder falar isso para vocês. E para mim, eu usei até mesmo um conceito que estava como exemplo já, porque de fato ele foi o que mais me chamou a atenção, que foi sobre a percepção. Eu sempre tive um prazer, assim, sempre tive um gozo no buscar e entender sobre cosmovisões. Li muitos livros sobre isso e sempre fui apaixonado pela identidade de como cada ser humano enxerga o mundo ao seu redor, através da cultura, através do ensinamento dos pais ou dos amigos, ou de qualquer outra coisa que compõe a vida dessa pessoa, como isso faz com que nossa visão mude. E eu não imaginava, eu não tinha ideia de que isso fazia parte de um conceito psicológico. Por mais que eu tenha lido livros, eu nunca tinha talvez me atentado, ou isso nunca veio na minha mente como algo que se fixou, mas agora, lendo a unidade do livro e lendo sobre isso, eu começo a perceber, uma nova percepção das coisas, e começo a lembrar dos livros que li sobre cosmovisão, e é exatamente isso que eu tentei trazer aqui como resposta sobre esse conceito. Nada mais é do que um conceito que nos diz que nós temos uma complexibilidade, que é viver o mundo, e através disso temos percepções de coisas, de pessoas, ou, de uma forma geral, do mundo real ao nosso redor. Por conta disso, fica fácil e, ao mesmo tempo, extremamente difícil tentar entender e explicar como cada ser humano enxerga o mundo. Mas o que esse conceito traz para nós na unidade é exatamente como nós, seres humanos, temos visões de cada parte de algo real, e isso transforma o todo. Então é como nós enxergamos o mundo ao nosso redor e as coisas que nele estão, e como que isso forma quem nós somos no todo. Basicamente, o que eu disse aqui na unidade, nessa pergunta 3, é que eu gostaria real de colocar
para esse conceito de percepção a nomenclatura de cosmovisão, porque define algo que para mim faz sentido. E pensando nisso, tentando trazer um conceito de forma mais específica, eu quis abordar isso, o fato da percepção, e esse foi um conceito que chamou muita atenção dos meus olhos e do meu coração, e todo esse conceito trata de processos complexos de seleção, organização e também interpretação das sensações para formar uma representação consciente da realidade. Esses processos são influenciados por fatores como experiências passadas, ou expectativas, ou emoções e contextos culturais. E tudo isso é o que nos molda para sermos humanos. Então, foi por conta disso que eu escolhi, porque já fazia parte de algo que eu, de certa forma, conhecia, mas não sabia que era uma abordagem psicológica, ou dentro do tema da psicologia. A quarta pergunta que vocês me fizeram foi qual foi a minha compreensão sobre a abordagem sistêmica, e de certa forma o que eu respondi no texto é exatamente o que passa na minha cabeça. Não foi fácil eu conseguir responder como eu compreendi em palavras, mas eu tenho uma facilidade em compreender coisas através de exemplos. E a professora trouxe um exemplo muito bom, inclusive eu agradeço muito por isso, mas um exemplo muito bom na aula ao vivo. Ela trouxe um conceito de um sistema, como se fosse um sistema empresarial. Ela trouxe o nosso sistema sanguíneo, né, que sai das artérias do nosso coração, e também trouxe o sistema solar. E foi exatamente esse exemplo que eu usei do sistema solar, porque fez muito sentido, facilitou a minha compreensão. Que é basicamente o fato de o sistema solar ser um emaranhado de coisas, e de forma extremamente complexa e sensível, todas elas estão exatamente no lugar que devem estar, e elas, como unidade, cada unidade ali dentro faz parte de uma unidade maior, que é o próprio sistema solar. Então a união entre vários planetas, estrelas, lixo espacial e qualquer outra coisa que se encontra no espaço nesse momento, formando o que conhecemos como sistema solar, se qualquer um deles deixar a sua posição natural, tudo ao redor sofrerá reflexos dessa mudança. E é exatamente isso que acontece no estudo sistêmico, é nós tentarmos entender como nós, como unidade, fazemos parte da grande unidade. E eu gosto de olhar isso para o lado cristão e tentar entender como o membro é importante no corpo. Então é estudar o membro no corpo e entender que o corpo é formado por vários membros, e que cada ação de cada membro reflete em algo que vai afetar possivelmente todo o corpo. Então, se um planeta do sistema solar saísse 1 centímetro para o lado, todo o sistema solar se romperia. Talvez poderia ser até mesmo o fim, e esse seria o reflexo dessa ação. E é exatamente isso que acontece com nós, seres humanos. O que eu disse no texto é que muitas vezes nós estamos conectados e unidos a pessoas, querendo ou não, seja uma escolha nossa própria ou algo que acontece no nosso cotidiano. Que basicamente é o fato de, um exemplo, o cobrador de ônibus. Nós não escolhemos os cobradores de ônibus, mas nós escolhemos o ônibus que vamos entrar. E o fato desse homem estar lá faz com que nós estejamos unidos de alguma forma. Porque se ele resolve não me dar o troco, ou resolve cobrar a mais por aquilo, essa ação dele resulta em uma ação em mim, que resulta numa ação no todo. Então, foi exatamente assim que eu entendi. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir. Eu disse que foi bem difícil para mim, e é difícil transformar em palavras, mas eu consegui compreender, e agradeço muito aos exemplos da professora por isso. O quinto e último ponto dessa atividade é falar onde eu enxergo, ou onde de fato a psicologia toca a teologia. E para mim, essas duas coisas, elas são quase que inseparáveis hoje. Mas eu entendo que existem visões dentro de cada uma dessas matérias que nos fazem enxergar elas como talvez opostas, ou que caminham em paralelo.
Mas o que para mim faz com que as duas se tocam é o fato de tentarmos reconhecer e conhecer a nossa alma, o fato de conhecer a nós mesmos. É claro que a teologia, o estudo fundamental dela é estudar sobre Deus, aquele que criou a alma e aquele que criou o ser humano. Mas no processo de conhecer Deus, acredito que é necessário conhecer a nós mesmos. E no processo da teologia, que fundamenta tudo em conhecer a si mesmo, conhecer a nossa alma, está claramente associado em de onde viemos ou para onde vamos, e isso claramente toca ou nos leva ao ponto de conhecer aquele que nos criou. Então o que eu sinto que os dois tocas é conduzir ao homem a uma percepção melhor ou a um entendimento melhor de quem ele é. Para aqueles que são cristãos e teólogos, talvez a psicologia os conduza a conhecê-los melhor e conduzi-los a Deus de forma mais clara, de forma mais pura e de forma mais direta. Para aquele que não é cristão, eu acredito que a psicologia, nesse estudo da alma, evidencia os processos de se autoconhecer. E isso claramente vai evidenciar pontos fortes e fracos na pessoa para lidar com problemas e lidar com o mundo ao seu redor. Então eu acho que onde toca é o fato de ambos buscarem o conhecimento interno. Deus está em nós através do Espírito Santo, mesmo estando em todos os lugares, e é para dentro que nos voltamos quando queremos buscá-lo. E para as pessoas que olham através da psicologia, é o estudo de quem eles são que também se volta para dentro. Eu espero que todos aqueles que estudem a psicologia, mesmo não sendo cristãos, a olhar para dentro, encontrem um vazio que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Porém, esse é o fim do meu vídeo. Eu espero que tenha sido satisfatório para vocês, professores, e qualquer outro que estiver assistindo. Perdão pelos erros, seja de fala, oratória ou do próprio vídeo. Eu espero que tenha dado tudo certo. Muito obrigado pela oportunidade e por essa matéria extraordinária. Deus abençoe a todos. Tchau.